um exemplo aí, essa função aqui. Se você fizer a derivada, escrever aqui como x mais 1 elevado a 1/3, depois derivar, a primeira derivada vai dar isso aqui, a segunda derivada vai dar isso aqui. Então, eu não vou gastar tempo aqui explicando como que vai fazer as derivadas, porque isso aí eu vou partir do princípio que vocês já sabem fazer. Primeiro passo, encontrar o domínio dessa função. Como se trata de uma raiz cúbica, ela aceita dentro dela tanto valores positivos quanto negativos, ou seja, o domínio é real. Interseção com o eixo. Então, primeira coisa, vamos fazer x igual a zero. Se eu fizer x igual a zero, interseção com o eixo x aqui, primeiro. Interseção com o eixo x é o contrário, é fazer y igual a zero. Então, você vai pensar assim, quando que essa função vai dar zero? Quando x for igual a menos 1. Quando x for igual a menos 1, a função vai dar zero. Interseção com o eixo y é só fazer x igual a zero. 0 mais 1 é 1, raiz cúbica de 1 é 1. Então, tem interseção com os dois eixos aí. Então, interseção com o eixo x faz y igual a zero. Interseção com o eixo y faz x igual a zero. Terceiro passo, vamos achar o ponto crítico, né, dessa função aí. Observa que ela não vai ter ponto crítico em relação a zero, porque a derivada nunca vai ser igual a zero. A derivada é isso aqui, ó, primeira derivada. Como que isso aqui vai dar zero? Não tem como, porque uma função derivada só dá zero, uma fração só dá zero se o numerador for zero. Como o numerador aqui é 1, então não tem como. Só que aqui eu vou ter ponto crítico pela inexistência da derivada. Observa o seguinte, nessa parte de baixo aqui o x não pode ser menos 1, porque se aqui for menos 1, ó, menos 1 mais 1 dá 0, raiz de 0 é 0, 0 vezes 3 dá 0. Então aqui não pode ser menos 1. Mas como menos 1 pertence ao domínio, então ele vai ser um ponto crítico. Então menos 1 é um ponto crítico porque nele não existe a derivada. Beleza? Vamos lá então agora no quarto passo, né, que é fazer a análise de sinal da primeira derivada. Então, aqui, ó, a primeira derivada ela é sempre crescente. Se você quiser marcar o menos 1 e fazer o exame, né, pode fazer. Teste do sinal pode fazer, mas não precisa. Ela é sempre crescente. Olha só, por que eu posso afirmar que ela é sempre maior do que zero? O numerador é 1, ele é sempre o quê? Positivo. Olha a parte de baixo. Isso aqui está elevado ao quadrado, então vai dar um resultado positivo. Raiz cúbica de um número positivo é positivo, multiplicado por 3, positivo. Positivo dividido por positivo dá positivo. Ou seja, a primeira derivada é sempre positiva. Então, se a primeira derivada é sempre positiva, a função é sempre crescente. E se ela é sempre crescente, ela não tem extremo. Então, não existe extremo para ela, porque ela é sempre crescente aí. Tudo bem? Beleza, vamos passar então para o sexto passo, que é analisar o sinal da segunda derivada. Então, olha só. Peguei aqui a segunda derivada, vou fazer uma reta e vou marcar o menos 1. Por que eu vou marcar o menos 1? Porque o ponto menos 1 ele é um valor que zera o denominador aqui, ó, né? Então, eu vou colocar aqui que ele vai ser importante na minha análise. Se eu pegar um valor antes do menos 1, por exemplo, menos 3, e colocar aqui o menos 3 mais 1 dá negativo, elevado à quinta, negativo. Raiz cúbica de um número negativo é negativo, vezes 9, negativo. Negativo com negativo, positivo. Então, segunda derivada é positivo, com cavidade voltada para cima. Se eu pegar um valor maior que menos 1, que é o 0, 0 mais 1 é 1. Positivo, elevado à quinta, positivo. Raiz cúbica de número positivo, positivo. Vezes 9, positivo. Negativo dividido por positivo, dá negativo. Segunda derivada negativa com cavidade voltada para baixo aí, né? Como o ponto menos 1 é um ponto que pertence ao domínio, porque o domínio é real, então ele é um ponto de inflexão. Então ela vai ser côncava para baixo do menos 1 para frente, côncava para cima antes do menos 1, e o menos 1 é um ponto de inflexão aí, beleza? Essa função ela não tem assíntota, nem horizontal e nem vertical aí. Então, eu vou usar essas informações para montar o gráfico. Então, pessoal, vamos lá então montar o nosso gráfico. Então, eu marquei esses dois pontos aqui, o menos 1 e o 1. Né? Por quê? Porque são os pontos de interseção. Aqui com o eixo x e aqui com o eixo y. Observe que a nossa função ela é sempre crescente. Só que ela tem uma característica, olha só. O menos 1 é o ponto de inflexão. Antes dele, a concavidade é para cima. Então, ela vai vir aqui, ó, côncava para cima até chegar no menos 1. Ela é sempre crescente e côncava para cima até chegar no menos 1. Aqui, ó. Daqui para lá, ela vai ser côncava para baixo. Aqui, ó. Ela é côncava para baixo. Só que ela tem que passar nesse ponto 1. Então, ela vai ser alguma coisa assim, ó. Certo? Agora, muito cuidado na hora de fazer esse gráfico.
Se eu fizer o final dele aqui, ó, e colocar alguma côncava para baixo, a pessoa fizer aqui, às vezes a pessoa faz aqui, faz ele assim, ó. Então você está dizendo que em algum momento ele vai começar a decrescer. E o gráfico é sempre o quê? Crescente. Aqui, por exemplo, se a pessoa fizer aqui a volta aqui, ó, para chegar aqui, colocando para cima aqui, então ela está falando que em algum momento ela vai ser decrescente. Então, tomar cuidado com isso, porque o esboço do gráfico, ele tem que respeitar, assim, a questão formal matemática. Se é sempre crescente, ele não pode ter uma parte voltada para baixo. Então, olha só, aqui, ó, sempre crescente. Só que em um pedaço com concavidade voltada para cima e em outro pedaço com a concavidade voltada para baixo. E a mudança de concavidade acontece aqui no ponto -1.